Esther, capítulo 4. Todos achamos? Crise. Sabe o que significa crise? Segundo os dicionários, é a descrição de um episódio desgastante, complicado. É uma situação de tensão, disputa, conflito. É um momento perigoso, um momento difícil ou decisivo. Nessa vida, nós vamos passar por crises. Você já deve ter passado por crises. Talvez você esteja passando por uma crise. Se não passou ainda, pode ter certeza, você vai passar. Como reagir às crises? Como lidar com um problema que nos ameaça, que coloca em risco a nossa segurança, os nossos planos, talvez a nossa família, o nosso futuro, algo que está colocando em risco a sua reputação, a sua posição na empresa, o seu emprego, talvez os seus recursos, suas posses, a sua saúde e até mesmo a sua própria vida, ou a vida de quem você mais ama. Esther 4 nos conta como o povo de Deus, entre os seus erros e acertos, lidou com uma crise profunda há 2.500 anos atrás, enquanto o povo ainda vivia exilado na casa da Pérsia. O que nós podemos aprender com eles? Bom, eu resumi aqui em 5 atitudes que nós podemos ter diante das crises da vida. A primeira atitude, diante de uma crise, é clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Olha o que dizem os versículos 1 a 3 de Esther capítulo 4. Quando Mordecai soube o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Nós estamos em Suzã, uma das capitais do Império Persa, governado por Assuero, ou na sua Bíblia, talvez ele seja traduzido por Xerxes. Nós temos visto como é que o povo de Deus tem conduzido a sua vida naquele local que era hostil à sua fé, e parece que o povo não tem se saído muito bem. Porque nós vimos que Esther foi eleita rainha da Pérsia, uma grande honra, mas ao preço de esconder a sua linhagem. Ela não pôde dizer que fazia parte do povo de Deus. Provavelmente, ao fazer isso, Esther teve de abrir mão dos seus costumes, abrir mão das tradições do povo de Deus. A gente sabe que ela fez isso por conselho do seu pai, Mordecai, que a adotou quando era pequena. Mordecai não só a orienta a fazer isso, mas aparentemente ele também está fazendo isso. Ele ascende politicamente na Pérsia, ele está bem estabelecido entre os políticos, ele tem acesso ao palácio, ele conseguiu um bom emprego, conseguiu estabilidade financeira, ele tem honra, respeito das pessoas, mas também ao preço de ocultar a sua identidade como judeu. Mas algo ameaçou tudo isso. No capítulo 3 nós vimos que Mordecai se recusa a honrar Amã. E por algumas vezes o capítulo 3 descreve esse homem como o inimigo dos judeus. Amã odeia Mordecai e depois decide matá-lo, mas não só Mordecai, mas todo o povo de Mordecai em todo o império. Amã, que é o segundo em poder na Pérsia, Amã vai até o rei Assuero e o convence a matar todos os judeus.
A gente viu que o rei sequer quis saber quem era aquele povo e simplesmente disse: faz o que você quiser. E então Amã, por meio de um sorteio, estabelece que dentro de 11 meses, todo o povo judeu, nas 127 províncias do Império Medo-Persa, todo judeu pode ser morto por seu próprio vizinho. E é aqui que nós chegamos no capítulo 4. Como é que os judeus reagiram a essa notícia de um futuro e provável extermínio? Os versículos 1 e 2 nos mostram a atitude de Mordecai. O texto diz para nós que Mordecai rasgou suas vestes, se cobriu de pano de saco e cinza e começou a clamar amargamente pelas ruas da cidade. O versículo 2 diz que ele só não conseguiu entrar no palácio porque era proibido importunar o rei com notícias ruins. Isso não podia entrar no palácio. Então que fique da porta para fora. Como é que os demais judeus reagiram a isso? O versículo 3 diz para nós: quando eles ouviram a notícia, eles também entraram em grande luto, entraram em um jejum, lamentaram e choraram, e havia muitos que se deitaram em panos de saco e cinza. O que essas coisas todas aqui significavam? Para a cultura oriental daquela época, era a demonstração pública de que você estava sentindo dor, você estava triste. Inclusive, foi isso o que, na história, os próprios persas já tinham feito, há 5 anos atrás, quando o rei Assuero saiu em batalha contra os gregos e perdeu a batalha de Salamina. Então ele volta e eles lamentam dessa forma, os persas. Mas, para o povo judeu, é algo mais especial do que isso. Porque quando você vê um judeu fazendo essas coisas, ele não só está expressando a sua dor e a sua tristeza, mas em especial ele está expressando o seu arrependimento diante de Deus e também o seu clamor a Deus. Isso sempre vinha acompanhado de uma oração de pedido por socorro. Talvez o decreto de Assuero trouxe à tona para aquele povo que eles, durante esses anos, estavam falhando com o Senhor. Talvez aquele decreto mostrou de que eles estavam simplesmente se permitindo ser influenciados pela cultura pagã na Pérsia, e talvez eles tenham se arrependido disso. E eles estão clamando ao Senhor por perdão, estão clamando por socorro, diante da crise de que em exatos 11 meses, todo o seu povo vai ser dizimado. O povo de Deus clamou ao Senhor, em arrependimento, em pedido por socorro. Perceba que não foi preciso uma ordem vinda de cima, de um líder religioso. Não foi preciso que alguém desse uma lei para que eles fizessem isso. Foi algo espontâneo, foi algo natural. Começou por Mordecai e depois começou a se espalhar em todas as províncias. Diante da crise, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Não espere alguém mandar você fazer isso. Simplesmente busque ao Senhor em oração. Enquanto você faz isso, sonde o seu coração para descobrir se você não tem pecado contra o Senhor. Para descobrir se talvez o que está acontecendo com você não seja consequência dos seus pecados. Nem sempre é. Mas faça esse trabalho de sondar o seu coração. Então, se houver pecados e você identificar, se arrependa desses pecados. Peça perdão a Deus. Muitas vezes é na hora da crise que nós percebemos o quanto nós temos andado longe de Deus. Quem sabe não é o que você deveria fazer ainda hoje. Clame ao Senhor. Mas mesmo que você não tenha culpa no cartório, mesmo que o sofrimento, a crise que está batendo a porta, talvez não seja culpa das suas atitudes, ainda assim, clame ao Senhor. Ainda assim, busque a Deus por socorro, quebrante-se diante de Deus, reconheça a sua limitação. Essas atitudes aqui mostravam, nós não dependemos de nós dependemos de Deus. Deus, precisamos da tua intervenção. Grite por ajuda, mesmo que todos ao seu redor te vejam como alguém esquisito, alguém estranho. Na hora da crise, essa pessoa se ajoelha,
clame ao Senhor. Certamente o seu problema não vai ser resolvido ou não vai ser encarado sem a ajuda de Deus. Então essa aqui é a primeira atitude diante de uma crise. Clame ao Senhor. Você já fez isso? Já clamou ao Senhor hoje? Bom, então faça, se não fez. E se está fazendo bem. Continue. Segunda atitude. Diante de uma crise, nós vamos ver a partir do versículo 4 até o versículo 8. Faça a sua parte. Você acabou de clamar ao Senhor, agora você faz a sua parte. Olha o que dizem os versículos 4 até 8. Então as servas de Ester e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita. Mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Ester chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Ester e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e que lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Ao que parece, a vida no palácio de Assuero ou de Xerxes era completamente desconectada do mundo real. Muito parecido com a vida dos ricos ou os poderosos dessa vida, da nossa época. Nós já vimos no versículo 2 que ninguém em lamento poderia entrar no palácio. Agora nós descobrimos que notícias ruins também não entravam no palácio. Não eram só pessoas em lamento, as notícias também não entravam. Ester só sabe do que está acontecendo porque as pessoas vêm e contam para ela. Os servos, os eunucos, as servas e os eunucos contam para Ester o que está acontecendo. E a notícia chega igual fofoca, né? Chega picada, não chega completa. Porque Ester provavelmente ouve apenas que o seu pai, não sabemos se aqueles servos sabiam que Mordecai era pai de Ester, mas aparentemente a notícia que chega é que Mordecai está vestido de pano de saco à porta da entrada do palácio, ele não pode entrar. Então Ester fica aflita, o texto diz, e ela manda uma muda de roupas para Mordecai, para que ele se vista dignamente. A gente não sabe se é para que ele saia daquele lamento, ou se é para que ele possa entrar no palácio, porque não se podia entrar assim no palácio. Talvez para que ele pudesse explicar para ela o que estava acontecendo. Bom, a gente percebe que Mordecai, ele diz não. Ele se recusa a trocar de roupas. Não é qualquer coisa que vai fazer Mordecai sair desse lamento. A situação é muito grave. Eu quero que você perceba que só com o versículo 4 a gente consegue identificar que se você viver entre os ricos ou os poderosos desse mundo, tendo o estilo de vida que eles têm, buscando as coisas que eles buscam, talvez tentando desfrutar das experiências que eles desfrutam, é bem provável que você acabe perdendo o contato com o mundo real. É bem provável que você acabe vivendo em uma bolha, isolado das pessoas. Isso pode te fazer ignorar o sofrimento das pessoas que não vivem como você. Você não percebe o quanto a vida das pessoas é difícil. Talvez a sua família sofre e você nem sabe, porque você está isolado dela. Talvez os seus amigos, ou até mesmo os desconhecidos, você ignora, porque você não conhece a situação. E deixa eu dizer, até com o povo de Deus a gente pode fazer isso. Preste atenção no alerta que essa história está nos trazendo. Escolha o palácio
Escolha a vida de glamour, a vida de riquezas, o estilo de vida dos ricos e poderosos dessa terra. E esse palácio vai poder, no final das contas, talvez te afastar do drama real e diário das pessoas ao seu redor. Quem sabe se nós não nos isolássemos tanto das pessoas, a gente saberia o quanto elas sofrem, o quanto elas penam nessa vida. E quem sabe a gente não lamentaria junto com elas. Quem sabe se nós buscássemos saber um pouco mais a respeito do povo de Deus, dos discípulos de Jesus, da igreja de Cristo, espalhada ao redor desse mundo, em países hostis ao Evangelho, talvez a gente oraria mais pela igreja perseguida. Mas nós estamos muito bem no Brasil. Bom, Esther quer saber o que aconteceu. Mordecai não vai? Então, ela manda o seu servo de maior confiança. Na minha versão está Ataque. Na sua, provavelmente esteja Atá. É o mesmo nome traduzido de formas diferentes. Então, Ataque vai até a praça da cidade para encontrar com Mordecai, para descobrir o que está acontecendo. Mordecai dá 4 até Esther. A gente vê essas 4 respostas nos versículos 7 e 8. Primeiro, no versículo 7, nós vemos as 2 primeiras respostas. Olha, ele conta o que tem acontecido com ele. Provavelmente ele conta o conflito que ele teve com Amã ali no palácio. Depois, ainda no versículo 7, ele relata o quanto Amã estava disposto a investir do seu próprio bolso para matar os judeus, para recompensar quem acabasse com os judeus. Em terceiro lugar, no versículo 8, ele manda uma cópia do decreto real que foi publicado em Suzã, na cidade, para que Esther leia o decreto. E por fim, o versículo 8 termina com a 4ª resposta de Mordecai, que é impressionante. Depois de ouvir tudo o que Ataque tem a dizer, minha querida Esther, vá falar com o rei. Vá até o rei e peça ao rei misericórdia, suplique diante dele e faça isso em favor do seu povo. Você percebeu o que Mordecai está fazendo aqui? A gente viu que Mordecai recebeu uma notícia terrível: o seu povo vai ser exterminado justamente por causa de uma atitude sua. Ele tomou a iniciativa de se recusar a honrar Amã, mas agora toda essa história é culpa dele, de certa forma. A primeira coisa que ele faz é clamar ao Senhor. E ele é um exemplo que o povo também está seguindo em todo o império. Mas não foi só isso que Mordecai fez. Mordecai não ficou só na oração. O texto diz que Mordecai fez alguma coisa. Mordecai fez aquilo que estava ao seu alcance. Esse homem não pode ter acesso direto ao rei, mas ele conhece alguém que tem. Ele conhece Esther. Então ele recorre à rainha. E o pedido dele é que a rainha intervenha na situação. O que fazer além de orar na hora da crise? Bom, faça a sua parte. Faça aquilo que está ao seu alcance. Queridos, muitas pessoas diante de uma crise congelam. Ficam ali inertes e abandonam o barco. Já era. Deu tudo errado. Não tem mais solução. Mas Mordecai não está fazendo isso. Esse homem aqui clamou sim a soberania de Deus. Deus, nós precisamos do teu socorro. Mas esse homem fez algo. Ele colocou a mão na massa. Ele clamou ao Senhor por socorro, mas isso não significa ficar de braços cruzados, esperando Deus resolver todos os nossos problemas. Nós não deveríamos ficar apenas lamentando. Não deveríamos ficar apenas na oração. É claro que essas coisas são importantes, mas haverá uma hora em que a gente vai ter que fazer alguma coisa. Não aceitar a situação como um mero fatalismo, né? É assim, fazer o quê? Né? Não tem o que fazer. Não, o que está ao seu alcance? Desde que não seja pecado, você já tentou fazer? Você já tentou dar esse passo? Se a gente parar para pensar, normalmente é quando a gente coloca a mão na massa, diante de um problema, de uma crise, que Deus responde à nossa oração por pedido de socorro, não é? Quantas não foram as vezes em que você deu um passo, fazendo o que dava para fazer, e Deus começou a responder suas orações? O socorro começou a aparecer, porque você se moveu.
Então, muitas vezes, a resposta de Deus às nossas orações por clamor, por socorro, vai lá, faz aquilo que você pode fazer, e eu vou usar a sua ação, eu vou usar a sua iniciativa para te ajudar na sua luta. Essa é a segunda atitude que nós podemos ter diante de uma crise. Faça a sua parte. Não só fique lamentando a Deus, orando a Deus, mas faça aquilo que estiver ao seu alcance para se livrar dessa desgraça, se livrar desse problema. Terceira atitude, diante de uma crise, nós vamos encontrar nos versículos 9 até 11. E essa é interessante. Pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas. Olha o que dizem os versículos 9 até 11. Ataque voltou e transmitiu a Ester as palavras de Mordecai. Então Ester falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não seja a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Ataque leva o recado a Mordecai, ou melhor, leva o recado de Mordecai até Ester, e com a conclusão de que, Ester, você precisa fazer alguma coisa. Você é a única que pode fazer alguma coisa. Ester é a única judia em todo o império. Aos trancos e barrancos ela chegou lá, com erros e acertos, mas ela está lá. Ela é a única que consegue ter acesso ao rei. Talvez a única que consiga intervir na situação. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa nessa história, é Ester. Então Mordecai diz isso para ela. Como é que Ester responde? Ela usa duas frases no versículo 11 que muitas vezes nós também usamos para nos esquivar da nossa responsabilidade, para fugir daquilo que é o nosso papel, aquilo que nós devíamos fazer. A primeira frase está no começo do versículo 11. Todos sabem. O que Ester está fazendo aqui? Sabem do que, Ester? Todos sabem do que, Ester? Sabem que a lei dos medo-persas condena à morte qualquer pessoa que entrar no palácio sem ser chamada. O que Ester está fazendo aqui? Ester está apontando para os outros. Ela está falando, vocês sabem. Todo mundo sabe que não dá certo fazer isso. Que é contra a lei fazer isso. É claro que Ester não precisava explicar essa lei para Mordecai. Mordecai era um político, ele sabia muito bem da lei. Mordecai está assumindo esse risco, ele está dizendo, você também deveria assumir, mulher. Você não entendeu ainda a gravidade da situação? Eu sei, mas ela cita a lei. A segunda frase que ela usa, depois de falar todos sabem, é e eu. O versículo 11, na segunda parte, você o que, Ester? Eu, nos últimos 30 dias, não fui chamada pelo rei. Sabe o que Ester está fazendo aqui agora? Ela está apelando para a sua situação. E se você parar para pensar um pouquinho, é uma situação de sofrimento, de dificuldade. Porque o seu casamento não anda muito bem. O seu casamento não está muito bem das pernas, não. Ela não está meio que em posição de pedir alguma coisa para o rei, porque ela diz, nos últimos 30 dias, meu rei dormiu com outras pessoas, mas não comigo. Eu não fui chamada. Lembra, o rei escolhe quem quer dormir com ele, seja a rainha, seja uma das concubinas. As coisas não estão muito bem para Ester. Bom, mas ainda assim, Mordecai disse, faça alguma coisa. Talvez Ester tivesse dito, veja como eu estou sofrendo, não é um bom momento para pedir isso. Talvez outra hora. Não é assim que muitas vezes nós reagimos diante de uma crise. Tem uma decisão difícil a ser tomada, e aí a gente aponta para os outros.
Aí a gente aponta para o que os outros sabem ou deixam de saber, estão fazendo ou não fazem. Ou quando a gente não aponta para os outros, a gente diz: e eu? Olha os meus sofrimentos, olha as minhas dores, olha pelo que eu tenho passado, olha as minhas dificuldades. Mas o narrador dessa história quer mostrar para nós que essas coisas não passam de desculpas, bem esfarrapadas, igual as roupas de trapo que Mordecai está usando. Isso não serve para que a gente fuja das responsabilidades que nós temos, das culpas que nós temos diante da crise. Em momentos assim de crise, e você tem de tomar uma decisão, de nada adianta ficar apontando para os outros o que eles sabem, o que eles deixam de saber, de nada adianta ficar apontando para os erros ou acertos das pessoas. Importa o que nós devemos fazer, o que você deve fazer diante da situação que você está, quais são as suas responsabilidades. Jogar a culpa aos outros não vai resolver o problema. Ao mesmo tempo, não adianta a gente ficar ressaltando as nossas dores, as nossas dificuldades. Você não sabe como eu sofri, a minha história, os meus pais me trataram assim, eu não tive isso, eu não tive aquilo, tudo que eu fiz foi por causa dessas coisas. Então, não peça isso de mim, é demais para mim. Mas a responsabilidade é tua. A decisão é tua a partir de agora. Sim, as suas dores, os seus sofrimentos podem ter sido muito reais e intensos, mas ainda assim você tem um papel diante da crise. E você tem que tomar uma decisão. Veja, é claro que nós não somos culpados ao sofrimento que as pessoas nos causam. As pessoas nos ferem, nos machucam, sim, muitas vezes. E nós não somos culpados pelo que elas nos fazem. Na maioria das vezes não somos. Mas ainda assim, nós somos completamente responsáveis em como vamos reagir a esse sofrimento. Como nós vamos reagir ao que as pessoas nos fizeram de mal. Ah, mas e os outros? Os outros são responsáveis pelas decisões deles. Um dia vão prestar contas. Ah, mas e os meus sofrimentos? Seus sofrimentos são reais, são verdadeiros, sim, causam dor. Tá, mas então a minha responsabilidade, dá para me eximir dela? Não, ela é sua, de mais ninguém, e você vai ter que agir. A terceira atitude diante de uma crise: pare de dar desculpas. As que Esther deu, a gente está vendo nesse livro, sim, elas podem até ser verdade. A lei existe, ela pode perder a cabeça, mas ainda assim as desculpas de Esther não anulam a responsabilidade moral que ela tem diante daquela situação. As nossas desculpas podem até ser reais, podem ser verdadeiras, coisas que estão acontecendo na nossa vida, mas ainda assim nós vamos ter que fazer algo, vamos ter que fazer aquilo que se espera de nós, e não dá para fugir dessa responsabilidade. Pare de dar desculpas. Quarta atitude diante de uma crise, versículos 12 a 14. Confie em Deus. Confie em Deus. Olha o que diz os versículos 12 até 14. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Ao ouvir as desculpas de Esther, Mordecai lhe dá 3 respostas. A primeira resposta é de confiança. Versículo 13 e o começo do 14 a gente vê isso. Ele diz: olha, mesmo que você, Esther, se cale, e aí você vai se apoiar nas suas muletas aí, nas suas desculpas esfarrapadas que você levantou.
E mesmo que você, talvez por se calar, escape com vida, porque você está vivendo no palácio, você é a esposa do rei, e outra, ninguém sabe que você é judia, né? Então para você está tranquilo, ninguém descobriu ainda. Mas olha a confiança de Mordecai. Ainda que você faça isso, o socorro ou o livramento dos judeus certamente acontecerá. Ele virá de outro lugar, poderia ser das suas mãos, mas se não for, virá de outro lugar. Obviamente, Deus vai providenciar. Vai providenciar através de outras mãos. Mesmo que leis, mesmo que governantes se coloquem contra o povo de Deus, ninguém é páreo para derrotar o povo de Deus. Uma rápida olhada na história você vai confirmar isso. Quantos não foram os tiranos dos tempos bíblicos ou da história contemporânea? Quantos não foram aqueles que se levantaram contra o povo de Deus, seja no passado o povo judeu, seja na época em que Cristo já tinha vindo e o povo de Deus agora é o judeu e o gentil que crê em Jesus, a igreja? Em todas as épocas, qualquer tirano, qualquer povo, nação, exército que se levantou contra o povo de Deus, o que aconteceu com esse povo? Com esse exército, com esse tirano? Ele fracassou. Talvez conseguiu um ou outro avanço, mas ele fracassou. Mas talvez você não esteja pensando tão longe assim, né, de um tirano, alguém que quis matar todo o povo, mas talvez você está pensando, nem precisa muito, viu? Porque o pecado do povo de Deus já seria o suficiente para acabar com a igreja, né? Certa vez perguntaram para o pastor Luiz Saião se ele ainda acreditava na igreja. Aí ele respondeu assim: é claro que eu acredito, esse negócio é de Deus. Mais de 2000 anos os crentes tentando destruir a igreja e não conseguiram, então só pode ser de Deus esse negócio. Tem horas que o pecado do povo de Deus, dentro da igreja, tem o potencial de arrebentar com a igreja, de acabar com a igreja, com o testemunho da igreja no país inteiro. Mas ainda assim a obra de Deus continuou avançando nesse mundo. Mesmo com oposição de fora, mesmo com pecado de dentro. A igreja de Jesus nunca deixou de crescer, pessoas nunca deixaram de ser salvas. E sabe por quê? Porque os objetivos de Deus não podem ser impedidos ou frustrados pela oposição humana. E não podem ser frustrados nem pela falha humana. No final das contas, Deus é soberano e Deus sempre cumpre a sua vontade, quer você queira, quer você não queira, quer você participe disso, quer você não participe disso. Essa é a confiança de Mordecai. A segunda resposta dele é de alerta. Ele expressa confiança, mas depois dá um alerta. Morde e assopra. No caso agora, assoprou, depois mordeu. Final do versículo 14 vem um alerta. Ele diz assim: olha, caso você se omita, Esther, de cumprir com a sua responsabilidade, você é a rainha, você é a esposa do rei, e você é judia, você é a que pode fazer isso. Caso você se omita, deixa eu dizer para você o que vai acontecer. Primeiro, talvez, pode ser, olha, não estou ameaçando ninguém, mas pode ser que você sofra as consequências. Talvez uma possível disciplina de Deus aqui. Mas não é só você que vai sofrer não, viu, mocinha? Quem que é o seu pai adotivo? Não sou eu. Seus pais morreram, não morreram? Sabe quem assumiu a linhagem do seu pai? Fui eu. Sabe com quem a mãe tem problema? Tem comigo. Então, se você não fizer a sua parte, você pode morrer. Uma disciplina de Deus. E eu também posso morrer, e a sua linhagem acabar. Porque você casou com um pagão, você esqueceu? O seu filho não vai entrar na linhagem. E você vai permitir que o seu pai morra. Perceba, você é livre. Livre para se recusar. Se recusar a contribuir com a vontade de Deus, com a obra de Deus. Você pode fazer o que você quiser saindo por esse prédio hoje. Fazer o que você quiser. Você é livre para tomar suas decisões, mas você vai ter que lidar com as consequências disso. Se você disser, eu não quero compromisso com Deus, eu não quero compromisso com a igreja dele, eu não vou fazer o que Deus quer de mim, eu não vou contribuir, eu não quero mais saber desse negócio de igreja, de vida cristã, eu vou embora desse lugar.
Tá bom, você pode fazer isso. Mas saiba que as consequências virão. E deixa eu dizer, normalmente, você vai ter mais prejuízo do que lucro ao tomar essa decisão. Você pode ter certeza. Terceira resposta de Mordecai está no final do versículo 14. Depois de assoprar, morder, Mordecai assopra de novo. E aqui ele incentiva Esther. Ele finaliza o versículo 14 dizendo assim: minha querida filhinha, quem sabe não foi exatamente para isso que você se tornou a rainha da Pérsia? O que Mordecai está fazendo aqui? Mordecai está lembrando Esther que ela não assumiu a coroa à toa. Ela não chegou lá por méritos pessoais, por mais que ela tenha tido participações, ela era encantadora, ela conseguia convencer as pessoas, caía na graça de todo mundo, fez a sua parte, mas no final das contas Mordecai está dizendo: sabe quem fez você nascer linda, minha filha? Não foi você que escolheu, não. Sabe quem fez você ser adotado por mim, um estrategista nato? Sabe quem foi que fez você nascer na cidadela de Suzã, ter sido criada aqui com o contexto do palácio ao seu dispor? Minha filha, sabe quem foi que fez você ter caído nas graças do eunuco, do rei, lá naquele 1 ano de tratamento? Sabe quem foi que fez você cair nas graças do rei, naquele dia que você foi para a cama com ele? Sabe quem foi que fez? Não foi você, minha filha. Não foi você. Por trás da sua história, em cada detalhe, havia uma mão invisível, um dedo controlando a história, uma mão soberana por detrás, amarrando as coisas, encaixando, conduzindo Esther para que ela estivesse exatamente naquele momento, naquela posição, com a possibilidade de fazer a diferença. Seus dons, sua beleza, sua feiura, seus atributos, suas limitações, suas deficiências. A posição que você tem, o emprego que você tem, a família que você tem, os bens que você tem, as possibilidades que você tem um propósito especial, Esther. Tem um propósito especial, ó cristão. Especial. Sabe qual que é o propósito especial? Cumprir a vontade de Deus. Deus concedeu essas coisas para você, não para você satisfazer a si mesmo, não para você construir um reino para você, um palácio para você, não. É para que você cumpra os sonhos de Deus e não os seus sonhos. Então, no final das contas, quando Mordecai diz isso para Esther, ele não está querendo assustar a menina. Sim, tem um risco. Você falou que pode morrer? Deixa eu dizer, é melhor cair na mão do açoeiro do que cair na mão de Deus. Mas, anime-se, eu quero incentivá-la. Se você não fizer o que você pode fazer, Esther, na verdade, sabe o que vai estar acontecendo? Você estará perdendo uma oportunidade única. Contribuir com os planos de Deus na história. Já parou para pensar nisso, Esther? Você vai perder a oportunidade de ser parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Você vai perder a oportunidade de ser útil na obra do Senhor. Queridos, esse texto aqui deveria ser um incentivo para nós também. Quem sabe Deus não te colocou exatamente onde você está hoje, para que você pudesse colocar as mãos na massa e promover o bem, o avanço do reino de Deus. Você já considerou que grande oportunidade você tem nas suas mãos para abençoar vidas, para evangelizar, para testemunhar, para incentivar, para financiar o reino de Deus? Por exemplo, com seu cargo na empresa, sabe aquela empresa? Você sempre batalhou para chegar lá, você fez o seu curso lá, depois faculdade, e aí você se esforçou tanto, e você tem um mundo de possibilidades diante de você, um monte de contato. Talvez a sua profissão não seja assim tão grande e poderosa, glamourosa, mas você tem
possibilidades de conversar com as pessoas onde você trabalha. Talvez o ministério que caiu no seu colo. Você chegou na igreja, o pastor lá desesperado, não tinha quem fizesse o negócio, olhou para você. Com o pastor é assim: se está com problema, precisa tomar uma decisão, não passe na frente. Passou na frente é o primeiro. Oi, você, está fazendo o quê? Vem cá, pega esse negócio aqui, toca esse instrumento. Esses dias aconteceu isso com o Nael e a Rayane, eles estavam para ir embora, os seminaristas perguntaram para mim: com quem que a gente vai embora? Eu olhei para o Nael e a Rayane e para o carro: ei, vocês, vai com eles lá. Normalmente é assim, né? Você assumiu alguma coisa, alguém te deu um ministério, e aí você está fazendo esse negócio e não consegue ver um propósito para isso. Quem sabe Deus não te colocou ali exatamente para investir em uma vida que seja. Uma vida. Ah, é pouco, eu queria multidões. Uma vida. O apóstolo Paulo, uma vida, olha o que ele fez. Uma vida, Lutero. Uma vida, João Calvino, Charles Spurgeon. Quantos? Uma vida. E o estrago contra as trevas que eles não produziram. A contribuição para o reino. Quem sabe os recursos que Deus te deu. Você olha lá para a sua garagem, os carros que você tem, os bens que você tem. A conta bancária gorda, e toda hora que você olha, você fala: nossa, que legal, isso aqui é muito bom, nossa, isso aqui vai me dar uma segurança para o resto da vida. Ok. Quem sabe a sua idade, os cabelos brancos, ou nem tem mais cabelos, quem sabe isso não possa ser útil. Quem sabe talvez a sua história de vida, você entendeu que tem que parar de ficar dando desculpas, mas você sofreu bastante na vida, e chegou aqui, e está aí servindo a Deus. Você acha que isso aí não pode ser útil para encorajar alguém que está passando por algo semelhante? Meu filho, vai por esse caminho. Não se lamente tanto, não fique jogando culpa nos outros. Olha que oportunidade você tem. Talvez o local onde você vive, Deus está te dando oportunidades únicas de testemunhar, de fazer o reino avançar ali. Talvez as suas características físicas, pessoais, você é uma pessoa extrovertida, você é uma pessoa introvertida, quietinha, mas que assim consegue conversar com quem também é quietinho. O extrovertido conversa até com parede, né, William? Conversa com qualquer pessoa. Mas o introvertido talvez não vai aceitar o William, né? Ih, esse cara aí vai me fazer falar meu nome, né? Vim na igreja visitar e tem que ficar falando meu nome. O introvertido consegue entender o introvertido. Talvez as suas habilidades, você é bom em madeira, é bom na cozinha. Não é, Érica? Fazer um pão, um bolo. Olha que oportunidade. Os seus dons. Você está aproveitando as oportunidades que Deus tem te dado para servi-lo? Você está permitindo ser usado por Deus? Eu dificilmente trago citações de fora, mas essa aqui eu tive que trazer literalmente o que o autor dizia. O comentário era assim: você não é pequeno demais para fazer a diferença. Porque talvez você pense: poxa vida, mas logo eu, se fosse o outro irmãozinho aqui, a irmãzinha, que sempre teve oportunidade, sabe falar bem, é muito melhor que eu, mais bonito que eu. Né? Mas Deus vai me usar. Se você se vê como pequeno demais para fazer a diferença, não, você não é. Você é do tamanho que Deus quer que você seja, para enfrentar o que Ele mesmo colocou no seu caminho. Você é exatamente do tamanho que Deus queria que você fosse. Faça o que Deus espera de você. Faça isso com as condições que Deus te deu, no lugar onde Deus te colocou. A sua vida, a sua história não é à toa. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus quer usar você para contribuir com a obra dele nesse mundo. Então isso é um grande privilégio. Portanto, diante da crise, nós estamos vendo Mordecai confiando em Deus, na soberania de Deus sobre a história. Mesmo que tudo tenha saído do controle, Deus continua governando as coisas e Deus quer nos usar, mesmo que sejamos pequenos, para cumprir os seus propósitos na hora da crise. Então, na hora da crise, confie em Deus e não perca a oportunidade de servi-lo. Quinta e última atitude diante de uma crise: prepare-se, aperte os cintos.
e enfrente o problema. Enfrente o problema. Versículos 15 até 17, olha o que dizem. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Enfim, parece que o chacoalhão de Mordecai surtiu efeito na Esther, e ela decide assumir a responsabilidade dela diante de Deus, diante do seu povo. E a gente descobre isso através de 3 respostas que ela dá para Mordecai. Ataque vai, né? Fica lá, né? É do correio, né? Ele vai e volta, vai e volta. E o cara é de confiança, reparou nisso? Né? O Assuero tem Amã, que é um péssimo conselheiro, mas Esther tem um eunuco que leva a mensagem exatamente como foi dada. Podia ter dado um estrago terrível aqui, né? Quem já brincou de telefone sem fio sabe como é, né? Mas ele está levando exatamente como foi dada a notícia. E ele vai até Mordecai e ele dá as 3 respostas de Esther. A primeira resposta está no versículo 16: jejuem por mim. Nós precisamos lembrar que o povo já está jejuando. O versículo 3 nos disse isso. Eles estão jejuando, mas esse jejum deles era de lamento, lembra? De clamor, de arrependimento. Estão clamando pelo socorro de Deus. Agora Esther quer que eles façam um novo jejum, ou renovem esse jejum por 3 dias, de manhã e noite, sem beber nada, sem comer nada. É uma forma de intercessão. É um outro propósito, na verdade, de jejum. Essa aqui é uma outra maneira de dizer que Esther está pedindo oração para aqueles crentes. Gente, junta todo mundo, vai lá na igreja, quarta-feira, por mim, a reunião de oração. E o pedido provavelmente é por coragem, né? Para ela fazer o que ela tem que fazer. E ela já entendeu que tem que fazer aquilo. Aqui está uma boa dica do que nós devemos fazer diante de uma crise, de um problema. Nós devemos pedir oração aos outros. Não apenas por motivos triviais ou comuns, né, do dia a dia, do tipo, ora pelo meu trabalho, ora pela minha saúde, né? Fulano está doente, isso, aquilo, tá, tudo bem, você pode pedir por essas coisas e deve, Deus ouve todas as nossas orações, mas pedir oração para que a gente tenha coragem de obedecer a Deus, coragem para cumprir o que Deus quer de nós. Qual a última vez que você falou para um irmão, para a irmã, ora por mim, que eu preciso largar a pornografia, eu não consigo. Ora por mim, porque eu estou sonegando imposto, eu vou ter que ter coragem de chegar para o meu patrão e falar, não vou fazer mais. Ora por mim, porque eu vou ter que confrontar o meu filho, a minha filha. Ora por mim, porque o que está acontecendo na minha casa tem que parar agora. E eu preciso de coragem para enfrentar esse problema. Eu vou ter que assumir as rédeas da coisa. Enfim, eu vou tomar alguma posição diante do meu pecado. Ora por mim, porque eu preciso de coragem. Qual foi a última vez que você pediu oração por isso? Aqui está uma boa forma também da gente demonstrar carinho e preocupação pelos outros. Orar. O povo podia ter dito, foi viver no palácio, agora que é a nossa oração, né? Você que ora a Deus lá. Não, o povo vai orar por ela. Orar, interceder pelo seu irmão. Qual a última vez que você jejuou? Talvez alguns aqui perguntaram, jejum? O que é isso? Jesus disse que seus discípulos jejuariam. Você já jejuou? Está aprendendo um exemplo aqui, um motivo para jejuar. Você está vivendo uma crise. Já pensou nisso? Agora, vamos além. Qual a última vez que você jejuou por alguém? Para orar por alguém. Não é por você, é por alguém. Aceita essa Coca-Cola? Não. Você não vai comer mesmo? Não vou. Provavelmente essa pessoa está com um grande problema na vida dela. Qual que é o seu problema? Nenhum.
Mas por que você não vai comer? Porque você está em jejum. Aquela irmã me pediu oração na quarta-feira, no domingo, no meu grupo de discipulado. A vida dela não está legal. Ela está passando por uma crise. E eu estou me privando para clamar ao Senhor em favor dela. Imagina isso. Imagina se isso começar a acontecer no nosso meio. O que Deus não pode fazer aqui? A segunda resposta de Esther é: eu também vou jejuar. Ela pede que eles jejuem, mas ela diz: eu também jejuarei. Ela diz isso no versículo 16 ainda. Perceba, essa mulher não está só pedindo oração, mas ela está dizendo: eu também vou orar, gente. Eu também vou entrar em abstinência, suplicando a ajuda de Deus. E detalhe, ela diz: as minhas servas também, né? Imagina a serva, ela: o que eu fiz? Que culpa eu tenho? Eu nem judia sou. A influência dela vai fazer com que aquelas servas também jejuem. Olha, parece que Esther também não escondeu tudo das pessoas, né? De nada adianta a gente ficar pedindo oração para os outros. Gente, como isso acontece? Ô pastor, ora por mim. Você está orando por você? Mas não é sua profissão, pastor. Então, ora aí. Qual a última vez que você orou por algo que você pediu para as pessoas orarem? Você tem que ser o primeiro a estar orando por aquilo, o primeiro a estar jejuando por aquilo, intercedendo a Deus por aquilo. Aí você pode compartilhar com outro. A nossa vida de oração deve ser um incentivo para as pessoas ao nosso redor. As servas ali vão ter que jejuar também. Simplesmente porque as pessoas vão ver que nós estamos orando. Como que se identifica um homem e uma mulher de oração? Não é se a pessoa fica levitando quando está orando, não, se milagres acontecem. É quando você encontra ela, ela está orando. Está orando no quarto, está orando enquanto dirige, está orando enquanto cozinha, está orando. Isso é uma pessoa de oração. E isso incentiva a gente, não constrange a gente. Poxa vida, 4 da tarde, né, a pessoa, e eu nem orei hoje. E a pessoa está orando o tempo todo. A terceira resposta de Esther está no final do 16. Eu falarei com o rei. Jejuem por mim, eu também vou jejuar. E então eu vou falar com ele. Da mesma forma com o que aconteceu com Mordecai, Esther também não ficou só na oração. Chegou um momento em que ela decidiu: eu vou agir. Eu preciso fazer aquilo que eu posso fazer, aquilo que está ao meu alcance, mesmo que isso possa significar a minha morte. E ela disse: se eu tiver de morrer, morrerei. A gente lê isso aqui com uma naturalidade, né? Mas imagina essa frase na nossa boca, né? Se tiver de morrer, fugirei. Imagina você no lugar de Esther. Gente, Esther aqui está correndo um risco danado. Deixa eu dizer, ela está sendo mais corajosa talvez do que todos nós nesse salão. Talvez você ache que é um herói da fé, né? Não, é muito difícil nos imaginarmos nessa situação e fazendo o que Esther vai fazer. Ela vai enfrentar. Enfim, essa mulher vai tomar uma posição pública. Ela vai assumir a sua linhagem no pior momento possível. Ela podia ter falado isso tomando um café, um chá da tarde com o marido, né? Ô rei, deixa eu dizer, então, a minha origem, eu não sou persa, tá? Mas a gente, que fique tudo bem entre nós. Eu nasci meio que num povinho aí de Deus, sabe? Povo judeu. Não, olha o momento em que ela vai assumir isso. No momento de maior tensão e crise nacional para o povo. Se no capítulo 3 foi Mordecai quem fez isso, agora chegou a vez da rainha, mesmo que isso custe a vida dela. Sabe o que isso significa? Significa que ainda há tempo. Ainda há tempo para você se identificar como crente. Ainda há tempo para você se identificar como povo de Deus e fazer o que o povo de Deus deveria estar fazendo onde você está. Lá no teu trabalho, lá na tua escola, lá na tua casa, aqui no bairro. Ainda dá tempo. Mesmo que você já tenha errado muito, mesmo que você tenha protelado essa decisão de se expor, de dizer: eu sou crente, eu oro, eu acredito em Jesus, eu não acredito nas coisas que vocês acreditam. Eu escondi isso por muito tempo, eu vacilei, eu falhei, mas agora eu assumo o meu erro, gente. E eu vou viver de acordo com a minha fé. Queridos, qual a última vez que nós assumimos risco em nome de Deus? Eu não vou nem perguntar sobre riscos de vida, né? Porque aí a gente teria que estar conversando com irmãos de igreja perseguida. Porque aqui eu duvido, talvez erre por 1 ou 2, de alguém que já
enfrentou risco de morte por causa da sua fé. Mas é bem difícil que a gente tenha risco de vida, mas riscos a gente enfrenta. Qual a última vez? Às vezes parece que a gente está mais obcecado com a segurança, com o futuro da nossa família, do que com a vontade de Deus. E aí a gente foge de riscos. Parece que muitas vezes a gente tem mais medo do que as pessoas podem nos fazer, do que o que Deus pode nos fazer se a gente não fizer a vontade dEle. Nós devemos temer mais a Deus do que aos homens, mesmo que para isso tenhamos de agir. Aqui fica um bom debate para um grupo aí durante a semana, ou na sua casa, num jantar, mesmo que você tenha que agir contra as leis dos homens. O que a gente está vendo aqui é um complô federal. Eles vão desafiar um decreto. É um político recomendando a rainha se voltar contra o decreto. Isso aqui dá tema para muita discussão, não dá? Mas deixa isso aí para um outro momento. A gente tem de fazer o que Deus quer de nós, mesmo que tenhamos de enfrentar os homens. Você reparou como esse capítulo termina? Versículo 17 termina com Mordecai fazendo tudo o que Esther lhe ordenou. Até agora no livro, se você lembra bem, o que a gente viu foi o inverso. Esther fazendo tudo o que Mordecai lhe ordenava, porque era filha e ela se submetia a ele. Bom, enfim, Esther amadureceu. Esther vai usar a coroa que está na cabeça dela. Enfim, ela cresceu e ela vai assumir a responsabilidade. Mordecai, eu não sou mais filha, eu não vou mais fazer tudo o que você me manda. Agora eu entendi o que é ser adulta, eu entendi o que é ter responsabilidade, eu vou assumir os meus papéis. Pode deixar comigo. Você vai ser meu conselheiro, mas quem vai agir sou eu agora. Eu sou rainha e vou agir como tal. Diante da crise, Esther enfrentou o problema, mesmo que isso talvez lhe custasse a vida. É assim que age alguém que entendeu a sua responsabilidade diante de Deus e amadureceu na fé. Nada de ficar fugindo do problema, pelo contrário, enfrente ele. Enfrente essa crise. Faça o que você já fez até agora, que a gente aprendeu no texto, mas enfrenta. Peça oração, ore por isso, mas saiba que vai ter uma hora que você vai ter que assumir o seu lugar, o seu papel e dar esse passo. Como reagir às crises da vida? O que nós devemos fazer diante de um problema que nos ameaça? Você lembra as 5 atitudes? Clame ao Senhor, faça sua parte. Eu preciso olhar para minha cola aqui. Pare de dar desculpas, confie em Deus, enfrente o problema. Mas é claro, essa história aqui, apesar de ser uma situação de muita tensão, ela não representa a maior de todas as crises que o povo de Deus enfrentou ao longo dos anos. Na verdade, Esther 4 serve para nós como uma ilustração da maior e mais importante crise que a humanidade já enfrentou e enfrentará. A crise da iminência da morte eterna. A morte que é consequência do nosso pecado contra Deus. Desde que nós nascemos, todos temos dentro de nós um decreto, uma lei de morte. O nosso pecado nos afasta do Criador e por isso nós merecemos não só a morte física, mas a morte eterna, a separação eterna do nosso Criador, lá no inferno. Como é que nós vamos reagir a isso? Bom, como o povo judeu, nesse capítulo, sozinhos nós não conseguimos resolver o conflito. Por mais religiosos que nós sejamos, por melhores que sejamos em nossas boas obras, em atitudes de bondade para as pessoas, nós não conseguimos resolver essa crise. Qual que é a solução? A solução é que, do mesmo jeito que o povo precisava de uma mediadora entre o povo e o rei, nós precisamos de um mediador. Alguém que se coloque no nosso lugar, diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Criador dos céus e da terra. Entre no palácio dele para dizer as palavras do versículo 8. Falar com o rei, lhe pedir misericórdia e suplicar em nosso favor. Sabe qual a melhor notícia da Bíblia inteira? Essa é a notícia. Esse mediador existe.
E ele tem um nome. Esse mediador se chama Jesus Cristo. Diferente de Esther, ele não viveu isolado do seu povo lá no céu, desfrutando dos poderes e da riqueza, do luxo do palácio. Não, ele veio habitar entre nós. Ele sabia exatamente o que a gente sentia. Ele se identificou plenamente conosco, se fazendo homem. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que é ser rejeitado. Ele foi tentado a todos os pecados que nós somos tentados. Mas, apesar disso, ele nunca escondeu a sua identidade. Ele nunca deixou de assumir a sua responsabilidade. Ele sempre fez a sua parte. Ele nunca deu desculpas, mas ainda assim foi condenado à morte de cruz. Ainda assim. E no caminho até a cruz, ele clamou ao Senhor: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Deus meu, Deus meu. Ele confiou em Deus, e os seus acusadores, assassinos, estavam embaixo na cruz dizendo: confiou em Deus, que Deus venha livrá-lo. Ele clamou ao Senhor. Ele confiou em Deus. Mas o Pai não lhe respondeu: por que me desamparaste? Na verdade, Jesus sabia que Deus iria desampará-lo naquela cruz, desde o primeiro dia. E ainda assim, continuou firme. Ainda assim marchou para Jerusalém. Ainda assim se entregou. Permitiu que um dos seus o traíssem. E ele continua indo para a cruz, sabendo o que o aguarda. Por quê? Por que, Jesus? Porque diante de Deus ele estava assumindo o nosso lugar. Ele estava assumindo o nosso pecado. Ao caminhar para a cruz, Jesus não estava simplesmente arriscando a sua vida, porque Esther está indo arriscar a sua vida diante de Assuero. Jesus não está indo arriscar a sua vida na cruz. Ele está indo entregar a sua vida como uma oferta, um sacrifício vivo, para que nós pudéssemos ser perdoados por Deus. Jesus enfrentou o problema, não o dele, porque ele não tinha nenhum. Ele enfrentou o nosso. Ele assumiu o nosso problema sobre os seus ombros, para que nós pudéssemos ser libertos da condenação pelos nossos pecados. E enfim, pudéssemos viver eternamente ao lado do nosso Senhor, no seu palácio celestial. E a garantia de que esse sacrifício foi aceito foi o fato de que ao terceiro dia, não ao terceiro dia de jejum, mas ao terceiro dia da sua morte, o túmulo que colocaram ele ficou vazio. Deus o ressuscitou. Deus o trouxe de volta à vida como um atestado de que a sua obra naquela cruz foi completa. Pelo que Jesus fez, nós somos perdoados, nós recebemos vida eterna. Essa era a maior crise que nós tínhamos, e Jesus resolveu por nós. Então é por conta dessa mensagem, por crermos nessa mensagem, que nós podemos encarar as crises da vida, encarar os problemas que te trouxeram aqui hoje, esperando uma palavra de Deus. Bom, a gente pode aprender com esse texto a encarar essas crises, porque a maior das nossas crises, a separação eterna diante de Deus, já foi resolvida na cruz. Jesus resolveu. Então, todas as demais crises, todos os problemas que você amontoar diante de Deus em oração, eles não passam de coisas pequenas, poeira diante da maior crise que nós tínhamos. Essas coisas, por mais difíceis que sejam para nós, são passageiras. Um dia, todos esses problemas, todas essas crises vão ser... Então, até lá, a gente continua marchando. E a gente vai tropeçando. E enquanto tropeça, e enquanto tenta acertar, a gente clama ao Senhor. E enquanto a gente vai fazendo isso, a gente vai fazendo a nossa parte. E enquanto a gente clama e faz a nossa parte, a gente para de dar desculpas e continua andando, continua marchando, sempre confiando em Deus e sempre enfrentando o problema, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Vamos orar, queridos. Pai bondoso, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela forma tão profunda que o Senhor atinge as nossas necessidades, os nossos anseios, os nossos problemas. E da forma tão clara que o Senhor os resolve.
Obrigado pela mensagem do Evangelho, que não só nos livra da pior crise que poderíamos enfrentar, nos perdoa os pecados, nos reconcilia consigo mesmo, mas essa mensagem nos dá ânimo de enfrentar mais uma semana, mesmo que esteja diante de nós o mar tenebroso, o maior inimigo possível nesse mundo, ainda assim ele não é páreo para o nosso Senhor, e ele já foi vencido naquela cruz. Então nós podemos marchar confiantes de que um dia o Senhor vai derrotar todo o mal, vai dissipar toda a dor e vai enxugar toda lágrima. Te agradecemos por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.